social nunca é o preço, é o tempo. Hoje Sim. o tempo do empresário está cada vez mais escasso e acaba não sendo prioridade. Todo empresário que a gente conversa fica encantado com a solução, com o projeto, mas volta ali para a rotina do dia a dia, surgem tantas coisas que é por isso que já não ajuda mesmo. Sim. Por não ter esse tempo ali, não ser a prioridade do negócio, que é normal, realmente não vai ser a prioridade. Mas a gente surgiu para isso, para entregar a solução pronta. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, hoje com um convidado muito especial que tem um projeto totalmente diferente do que vocês já viram aí no mercado de marketing, que tem uma conexão com o social, mas eu vou deixar ele se apresentar e começar a explicar um pouquinho do negócio dele. Dan Silva, obrigado pelo convite, ter aceitado o nosso convite, ter se deslocado de Alphaville até aqui, pegado um trânsito aí, mas assim, com certeza você vai trazer muita coisa boa aí para esse nosso bate-papo. Perfeito, obrigado, prazer aí, pessoal. Eu quero falar hoje um pouquinho uma coisa que é super inovadora, que é a questão do marketing social. Marketing social nada mais é do que uma vertente do marketing, só que hoje é muito pouco explorado no Brasil. Legal. Quem explora muito costuma ser essas grandes empresas, então McDonald's com McDia Feliz, que com certeza todo mundo conhece. Verdade. Eles exploram e eles conseguem aumentar 42% o faturamento do grupo em um único dia. Então imagina você vender mais, ajudar e ainda aumentar o seu faturamento. Legal. Então, nos últimos 10 anos eu tenho outros negócios e eu me especializei em marketing social, apliquei em todos os meus negócios e tive um crescimento muito grande. Então, hoje vai ser um prazer compartilhar com todo mundo aqui um pouquinho sobre essas estratégias mesmo do marketing social, como que eles podem aplicar, ter resultado com isso. Legal, legal. Ótimo. E conta um pouquinho, né, da Mudando Histórias, né, que é a sua empresa, você é o fundador, e ela nasceu desse foco, né? Sim. Do marketing social. Conta um pouquinho da empresa. Né? Quando eu fui abrir, eu vendi a operação de um grupo que eu tinha. Eu vendi a operação de uma empresa que eu tinha para um grupo. Sim. Que era um e-commerce de colágeno, enfim. Sim. E eu falei, agora eu quero alguma coisa com propósito. Então, como eu sempre ajudei nessas outras empresas nos últimos 10 anos... eu consegui trazer grandes artistas de cachês aí milionários, fazendo mídia para os meus negócios sem investir R$1, justamente por causa do marketing social, vinculando aí a ONGs, associações. Legal. E com isso eu vi que dava para ajudar, que eu sempre gostei de ajudar, e crescer o próprio negócio através do marketing mesmo. Sim. O marketing social hoje, as empresas... todo empresário eu falo que ajuda de alguma forma, nem que seja como uma pessoa física ali. Sim. Mas a gente tem vergonha de mostrar que a gente ajuda. Então, quando tem uma tragédia, todo mundo compartilha, mas quando a gente faz uma coisa boa, a gente sente vergonha de mostrar. Bem isso mesmo, né, cara? Então, todo empresário hoje ajuda de alguma forma e não explora isso para o próprio negócio. Então, o marketing social ele tem estudos já que comprovam que aumentem até 55% o engajamento do time, porque a equipe, quando sabe que trabalha numa empresa que tem uma causa por trás, eles trabalham muito mais motivados, mais engajados. Sim. As empresas com responsabilidade social são 72% mais recomendadas pelos seus clientes. Eles têm prazer, porque eu falo que o marketing social conecta o cliente pelo coração. E uma vez que você conecta o cliente, parceiro, fornecedor pelo coração, o preço deixa de importar. Sim. Então, ele vai estar sempre ali com você, independente se você é o mais barato ou não do mercado, da sua estratégia de formação de preço. E ele tem prazer de indicar a sua empresa. Legal. Então, são vários benefícios. Hoje, os consumidores, 87% dos consumidores, eles já optam por empresas que têm responsabilidade social na hora da escolha. E 70% desses mesmos clientes, eles não se importam em pagar mais caro por produtos ou serviços de empresas que têm essa responsabilidade social. Colaborador, na hora de escolher uma empresa, hoje não é só o salário que importa. Então, existe esse salário emocional que a gente consegue trazer com marketing social. E estudos relatam também que aumenta até 38% o faturamento anual da empresa. Então, são muitos benefícios que a gente ajuda, mas que a gente não sabe como explorar. Então, por isso que eu criei a Mudando Histórias.
Quando eu criei, há 2 anos atrás, eu ia abrir uma ONG porque eu queria algo com propósito. Sim. Mas eu tive até um jantar com o Marcos Marques e ele me falou, não, transforma isso num negócio, não dependa de governo, de doações. Sim. Transforme isso, pegue todo o seu know-how que você já tem como empresário e transforma isso num negócio, porque você vai conseguir escalar muito mais rápido, você vai conseguir impactar muito, muito mais vidas, né, em curto período ali. E em 2 anos de projeto a gente já impactou mais de 270 mil vidas no Brasil todo. Cara, impressionante. Então é bem legal. Assim. E os números são muito concretos, né, cara? Sim. Não é um número assim de 2%, 10%. É assim, eu acho que talvez o menor que você falou aí é de 50% para cima, né, o impacto. Sim. Então, assim, cara, as empresas, eu acho que ela o legal das empresas entenderem, assim, vamos desenhar mais ou menos uma operação, né? Imagina assim, você vai na empresa, então a Mudando Histórias vai chegar e vai entregar um determinado serviço, né, que vai ter esse impacto. Só para eles terem uma linha... Perfeito. Vai ser como se fosse uma linha operacional do negócio, para entender, assim, marketing social é muito claro o nome, né? Sim. Depois que você começa a explicar. Mas conta, né, para a gente, né, colocar todo mundo na mesma página, como que é a operação, assim? Excelente. Entendeu? Pra gente hoje todo clareza. mundo já ajuda ou quer ajudar, mas as empresas não têm estrutura, não tem... Eu brinco que nunca é a prioridade do empresário. Então, acaba que os empresários ajudam em Páscoa, Natal. E essa época, lógico que é excelente ajudar, mas essa época é a época que o pessoal menos precisa de ajuda, porque é a época que eles mais recebem. Sim. Então, na Mudando Histórias, a gente faz isso de forma recorrente. Para uma empresa ter essa imagem de empresa socialmente responsável, não pode ser algo feito só no Natal. Sim. Precisa ser algo constante. Então, a gente entrega uma solução pronta para as empresas, elas não precisam se preocupar em ter tempo, ter estrutura para isso. A gente coloca 5 profissionais dedicados ali àquele projeto. Então, a gente tem estrategista, tem diretor de marketing, filmmaker, CS, tudo para cuidar da empresa e a gente já entrega tudo pronto. São mais de 10 entregáveis que a gente fornece para a empresa. Então, selo de empresa socialmente responsável, kit mensal de fotos e vídeos que a empresa pode utilizar em redes sociais, pode criar aí certificados, tudo. Que seria o pacote do marketing, né? Falar assim, cara, vou te entregar isso pronto. A gente entrega pronto, a empresa não precisa se preocupar com nada, a empresa só escolhe quantas vidas que ela quer impactar por mês e a gente faz todo o restante. E o mais legal é que a gente ainda envolve a equipe da empresa para pelo menos ali uma vez no semestre, uma vez no ano, participar, entregar os pratos ali junto com a gente leva na comunidade, a gente apresenta. E é muito legal que empresários e os colaboradores, eles até choram emocionados, porque sai da bolha ali. E aí eles passam a dar muito mais valor para o trabalho e para a empresa que eles estão, que a empresa se preocupa mesmo com o outro, não só com o lucro. Sim, que é muito comum hoje em dia, até pela correria, a empresa focar somente em resultado. Atropelar as coisas, né? Totalmente. E sabe o que é interessante? Porque assim, até o foco do Mudando Histórias é a questão da alimentação, né? Tipo, sim, a gente começou com o foco de alimentação. Legal. Eu acho que a alimentação é a necessidade básica, ninguém estuda ou trabalha com fome. Sim. E agora a gente está entrando forte também, que sempre foi um sonho meu no educacional, que eu acho que a educação transforma. Sim. Então eu falo que é um conjunto, os dois mais importantes aí, alimentação e educação. Legal. Então na alimentação a gente já impactou mais de 270 mil vidas e na educação agora também a gente está colocando já em algumas comunidades contraturnos. Então o pai não tem com quem deixar a criança para ir trabalhar. Sim. Aí ele deixa lá, a gente tem vários parceiros hoje, concursos mesmo, para as crianças até 8 anos, depois tem para a faixa de adolescente, depois tem para os adultos, então formação, várias coisas assim. Sim. Então alguém da comunidade quer aprender sobre vendas, então a gente tem esse curso sobre vendas para fornecer para eles venderem algo dentro da comunidade, enfim. Legal. Então são vários cursos que a gente fornece, desde criança, bebê ali que a gente fala, e crianças mesmo para o contraturno, quanto para os adultos também. Então, curso profissionalizante, renda extra. Legal, cara. Então, tá incrível. E nessa construção, assim, para entender até assim, o impacto já ficou muito claro. Sim. Né? Assim, social, não só, né, para quem ali você está tirando aquela fome, que é uma dor realmente, assim, para ele fazer o resto que ele precisa, estudar, trabalhar e tal. Perfeito. Então, assim, quando você relatou que a quantidade de vidas que ele quer impactar, então é como se fosse um contrato da quantidade de pratos que aquela pessoa quer entregar por mês. Perfeito. A gente tem alguns pacotes
O custo hoje, mais ou menos, por prato aí, sai muito mais barato do que se a empresa fosse produzir. Então, sai uma média de R$12,50 por prato. Sim. Hoje a média aí de uma marmita é R$20, R$25. Então, com a Mudando Histórias, pelo volume que a gente produz por mês, com as cozinhas industriais, a gente consegue um custo muito menor. Isso é parceria, né? Assim, Total. Vocês fazem a parceria, então quer dizer que a empresa vai fazer uma ação social. O que eu percebo muito, Daniel, a gente até conversou sobre isso, as empresas querem fazer. Sim. O que parece que é claro que a Mudando Histórias, um projeto seu faz, é assim, cara, eu vou facilitar você fazer. Perfeito. Eu vou te entregar pronto. É a solução Quantas completa. Você quer? Você quer 1.000, quer 2.000, quer 5.000 por mês, sei lá, né? Como são os pacotes aí. Sim. Né, que se você quiser também, você pode falar. Mas assim, cara, eu quero fazer isso. Sim. Aí você fala, não, fica tranquilo, cara. Eu faço a comida, eu faço a compra, eu produzo e entrego. Mas se você quiser, você pode entregar junto comigo, você pode levar envolver sua equipe para realmente sentir a ação social e o impacto do que você está entregando e a diferença realmente que você faz na vida dessas pessoas. E realmente aí liga aquela questão da entrega social mesmo, né? Do engajamento ali da equipe, da motivação, deles verem ali na prática acontecendo, né? E sensibilizar com isso. E até o próprio marketing mesmo. Então, é muito mais interessante você entregar para o seu cliente, de alguma forma, eu vou citar alguns cases aqui daqui a pouco, mas entregar um vídeo personalizado com você e a sua equipe ali na comunidade, entregando em mesmo. Ação, né? Perfeito. Exatamente. Para o seu cliente ver que vocês estão com aquele movimento mesmo, que não é algo só falado, então colocar em prática mesmo. Legal. Então, tanto para o marketing quanto para o envolvimento da equipe, sabe? E é essa decisão, cara. Se o cara só quer ter dispor do valor. Perfeito. E a entrega que pode, eles já fazem geralmente como pessoa física ou até como empresa, mas não exploram. Facilita a estrutura, né? Dá toda a estrutura, além da operacional, daquele prato chegar até a pessoa certa, né? Também é um grande problema de projetos sociais, né, cara? Assim, o medo e o receio da credibilidade do fim. Eu acho que isso, com certeza, muitos empresários citam isso. E essa rejeição, né? Param de fazer porque não sabe se está chegando na mão de quem realmente precisa ali. Então, a gente é bem transparente, até convida para participar para ver mesmo, presencialmente acontecendo ali. Isso faz toda a diferença. Então, cara, isso eu achei fenomenal, assim, sabe? Porque realmente as pessoas... Teve uma ideia até, né, compartilhando com você até que o nosso público, assim, umas empresas, por exemplo, sei lá, uma empresa de contabilidade que tem uma recorrência de honorário, né? E eu falo, pô, faz sentido para você eu colocar R$12,50 na sua mensalidade aqui para você doar um prato por mês e, consequentemente, eu falar assim, cara, se todos toparem, no caso da Silveira, aqui tem mais de 1.000 clientes, vão ser 1.000 famílias impactadas por R$12,50 para cada cliente. Isso. Né? Tem empresas maiores, tem empresas menores. Depois a empresa, não, pode colocar 10, pode colocar 100. E eu sou o facilitador de juntar o dinheiro e mandar para o mudante, sei lá, mandar para o mudante história. Só que é uma forma de facilitar, né? Então você pensa assim, então você facilita, né, também no projeto de vocês, fala, pô, mas aí o pessoal, não sei, será que alguém vai reclamar, vai ter um aceite, não vai ter um aceite? É uma ideia assim que qualquer empresa pode, de repente, facilitar empresas que têm cliente, que trabalham com o público B2B, pode também entrar como parceiro, como facilitador. E empresas que atendem consumidor final, a gente já entrega estratégias, como a gente já aplicou o braço social para mais de 100 empresas hoje, inclusive o próprio Grupo Acelerador é um grande parceiro nosso, eles impactam aí 3.000 vidas por mês. Que legal. A gente já chega com a solução pronta, independente do nicho, do tamanho, do segmento da empresa, a gente já tem vários cases que deram certo. Então nós temos um parceiro que tem mais de 30 anos de mercado, que depois que eles implementaram as estratégias do marketing social, eles aumentaram em mais de 1,5 milhão o faturamento. Cara, então é bem legal, porque os clientes... Bem expressivo, né? Aumentou muito a recompra dos clientes, eles apaixonaram ainda mais pela marca e falaram, a gente não compra de outro parceiro, a gente só compra de vocês agora justamente por ter a causa. Então os clientes dão esse próprio depoimento. E nós temos várias formas de aplicar o marketing social, pode ser como encantamento para o cliente. Então, não utilizar para venda, mas utilizar no encantamento, no final ali da entrega do produto ou do serviço.
entregar mesmo um cardzinho, que a gente até já fornece uma sugestão pronta para o parceiro, falando, ter você como cliente nos ajuda a impactar X vidas todos os meses, obrigado. O cliente tira foto, tem cliente que chora, que faz mídia espontânea, mídia orgânica ali para a empresa. Tem como usar para, além de encantamento, para venda. Então, por exemplo, a cada X tem uma farmácia de manipulação que está com a gente. A gente criou junto, a cada 8 fórmulas, eles dão um prato de comida. Sim. Mas muito parecido no mercado aí com a própria reserva, né? Que ela tem, acho que uma 5P, peça a cada 5P, 5 pratos por peça, assim. E engaja mesmo, né? Você ouve a história da empresa e fala, cara, que legal a quantidade de vidas que eles já... pratos de comida que eles falam até na palestra. Eu já vi palestra, né, do Rony, acho que você também estava. Ele fala que o negócio cresceu a partir do momento que eles passaram a ajudar, a retribuir. Que isso motiva. E o cliente dele chegava lá, hoje eu deixei lá não sei quantos pratos na 20 loja. pratos, 30 pratos, manda direct pra ele. Cara, parece que você cria uma comunidade de todo mundo ajudando, pegando carona. Sim. Naquela empresa que proporcionou aquilo, né? Assim, lógico, com o trabalho que vocês fazem de marketing social, mas aquela empresa que engajou ali, ela contamina realmente seus clientes, fornecedores, né, cara? É o que eu falei, conecta pelo coração. Uma vez que você conecta pelo coração, acabou. Aquele cliente vai estar sempre com você ali, vai te indicar, vai te divulgar. E isso não tem preço, assim. Hoje o marketing tradicional tem ficado cada vez mais caro. Sim. Então eu falo que o marketing social é uma estratégia inteligente, pouco explorada, que quando bem aplicada, né, traz muito resultado. Então é saudável você fazer isso e uma solução muito barata. Perfeito. Enquanto você ajuda, você consegue coletar milhares de benefícios aí. E hoje, Dan, o que você sente assim que são as maiores rejeições para as empresas não entrarem num projeto desse, né? Assim, lógico, existem os seus argumentos ali de venda, que é uma empresa com fins lucrativos de marketing social. Sim. Mas assim, você sente que ainda há um bloqueio, sabe? Um ou dois pode falar assim, pô, Fábio, cara, ainda a maior, talvez não é o preço. Não, nunca é o preço, é o tempo. Hoje o tempo do empresário está cada vez mais escasso. E acaba não sendo prioridade. Todo empresário que a gente conversa fica encantado com a solução, com o projeto, mas volta ali para a rotina do dia a dia, surgem tantas coisas que é por isso que já não ajuda mesmo. Sim. Por não ter esse tempo ali, não ser a prioridade do negócio, o que é normal. Realmente não vai ser a prioridade. Mas a gente surgiu para isso, para entregar a solução pronta. E otimizar esse tempo, né? Que aí eles não precisam dedicar. Hoje, por alto, se eles fossem impactar 500 vidas por mês, contando o custo da marmita, de filmmaker, de estrategista, tudo ficaria em uma média de R$30 mil mensais. Na Mudando Histórias, eles conseguem pacotes a partir de R$3 mil por mês e ter tudo pronto ali. Então, ajudar ainda a coletar resultados aí expressivos, sabe? E outra rejeição que você sente, assim, na explicação, por exemplo? A principal é isso, o tempo. Mas outra que todo empresário também costuma falar é a questão de tempo que a equipe vai precisar dedicar para isso. Sim. E aí a gente explica. Não. Perdeu foco, talvez? É isso? Sim. Mais foco, talvez, da operação dele ali? Sim. Ou a maioria acha, né, por já ter feito ação no Natal, alguma coisa, eles sabem que dá trabalho, que não é uma coisa simples. Então eles acham que vai precisar deslocar a equipe e dedicar a equipe para isso. E aí a gente explica que não, que justamente o nosso objetivo é entregar tudo pronto. Sim. Para eles não precisarem preocupar. Legal, legal. Como você comentou aí, vamos buscar alguns cases, cara, que seriam gostosos assim da gente ouvir, de ações lindas que marcaram e também de resultado, né? Queira ou não queira, as empresas acabam focando no resultado, não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que o resultado ele acaba te motivando a aumentar o pacote de pratos ou a fazer um outro projeto da educação e tal. Então vamos tentar puxar aí uns 2 cases aí pra gente. Perfeito. Um que eu gosto de falar muito é uma clínica de estética. No final ali do procedimento, eles entregam um certificado social para o cliente. Até a IPS Clínica, acho que você conhece, a doutora Pamela. E ela mesma relata que eles impactam 500 vidas todos os meses. Que os clientes recebem aquele card, eles ficam surpreendidos, porque é algo inovador. Ninguém se preocupa com o social, ainda mais nessa parte de estética, odontologia. Então nós temos alguns cases aí, clínicas de odontologia, Prata Rocha, enfim, vários parceiros nossos.
E no final, ela entrega esse certificado social. Então, ela já mandou pra gente, cliente chorando, emocionado, falou, nossa, agora eu só vou fazer aqui com vocês, porque tem um propósito também, por né? trás. Sim. Legal, esse aí é um exemplo de encantamento também. Perfeito. Né? E tem a parte de engajamento de equipe. No engajamento de equipe, a empresa pode colocar no Olerite, no contra-cheque, falando, seu trabalho nos ajudou a impactar X vidas, obrigado. E isso é sensacional, assim, o colaborador se sente pertencente à empresa ali. Legal, cara. Pode colocar como meta do vendedor, então, batendo a meta, você impacta X vidas, e isso gera uma disputa saudável para o vendedor. A gente tem depoimentos de vendedores falando, tem muito mais prazer de bater a meta agora, porque não é só a minha comissão. Legal. Eu sei que eu estou impactando outras vidas através disso. Então, hoje a gente tem listados mais de 100 aplicações do marketing social, que a gente traz tanto para o comercial, para o marketing, para o RH. Nossa, cara. Bem completo, assim. Impressionante. Aí a gente vê ali o objetivo da empresa, se ela quer aumentar faturamento, se ela quer somente diminuir turnover dos colaboradores. Ser mais estratégico, talvez, dessa decisão. Sim, e a gente vai aplicando, então, à medida que aplica, dá resultado, a gente traz outra ideia, outra estratégia ali para aplicar também. A gente tem empresas que vendem celular. Eles colocaram na loja de celular ali que, comprando através deles, está ajudando a impactar vidas, e um QR Code com o vídeo deles entregando os pratos ali na ação, o vídeo personalizado. Então, todo mundo vai na loja, vê ali, então, quando a pessoa pensa em celular, fala, nossa, aquela dali, eu comprando lá, eu ainda estou ajudando a alimentar pessoas. Cara, então, isso aumenta muito a fidelidade, a recorrência ali do cliente, sabe? Cara, nesse ponto, por exemplo, do engajamento, do bater meta e tal, eu não tinha refletido ainda. Sim. Assim, como o negócio é amplo, né, cara? E o marketing social realmente veio para substituir muito do tradicional aí, né? Agregar. Eu falo que não substituir, mas o tradicional tem ficado muito caro. Hoje, tráfego pago tá absurdo, assim, muita concorrência. Então, o marketing social veio para agregar. Eu falo que você vai gastar muito menos, vai ajudar outras pessoas e vai ter muito mais resultado, principalmente nessa fase que é pouco explorado ainda pelas empresas aqui no Brasil. Sim. Sabe o que eu pensei agora também, Dan? É assim, existe ainda, né? Como você falou até no começo, tem pessoas que querem doar e não querem aparecer. Sim. Né? Aí talvez a parte do marketing não faça muito sentido, só o sistema de facilitador, né? Como facilitador. E o que você acha que é esse motivo? Assim, o principal motivo dessas pessoas não quererem aparecer, você acha que existe uma crença? Eu acho que é totalmente crença. Tem até aquele ditado que uma mão faz, a outra não mostra, alguma coisa assim. Sim, existe mesmo esse ditado, cara. Nossa, olha o cara que é arrogante. Só que se não for para falar, ele não doa, né? Só que as pessoas não veem o quanto que elas impactam. Todo mundo tem seguidores nas redes sociais. Sim. Você mostrando o bem, você vai estar motivando outros empresários, outras pessoas a fazerem. Nossa, eu posso fazer isso também, eu posso ajudar. Sim. Então, é uma corrente do bem que eu falo. Sim. Quando você mostra, você motiva, impacta ali outras pessoas a quererem ajudar, a quererem mostrar também. Esconder que você está ajudando é surreal. Porque quando é tragédia, igual eu falei, todo mundo compartilha, coisa ruim. Então, e não tem crença negativa quanto a isso, né? Sai compartilhando. Sim, então por que quando a gente faz o bem a gente tem vergonha, a gente não mostra, sabe? Mas é isso mesmo, assim, então, porque aparecem muitos heróis aí, né? Sim. Somente depois que morreram, né? Que assim, cara, vocês sabiam que esse cara tinha tantas ações sociais, né? Ele fez questão de nunca falar, né? Assim, fez questão de nunca falar, talvez... Vamos perguntar se ele estivesse vivo, será? Ele falou, não, cara, foi tão natural que... Né, e se ele tivesse falado, quantas pessoas não tinham inspirado nele para fazer o mesmo, né? Então, nosso parceiraço lá, o Marcos Marques, ele fala muito, né, de coisas que ele acaba falando publicamente, porque aumenta nele o compromisso de fazer. Sim. Né? Então, eu acho que eu levei muito nesse sentido. Cara, se eu estou falando aqui que eu fechei um projeto com Mudando Histórias e vou fazer uma doação de tantos pratos por mês, cara, vou ter 1 milhão de pessoas, né? Imagina o nosso público, 1 milhão de pessoas por mês. Assim, cara, me falando, cara, eu quero ver mesmo. Né? Não é um assim, só um discurso, né? Cara, você acaba aumentando a dose de responsabilidade naquilo que você torna público. Né? E a gente faz justamente isso, a gente materializa o discurso ali do empresário que já ajuda, enfim,
e não mostra isso ou por não ter braço mesmo. Então a gente produz, são mais de 10 entregáveis, e mais legal que eles não têm custo. A gente fornece tudo, selo de empresa socialmente responsável, várias coisas ali. Reunião com trimestral com a liderança para ver os resultados que trouxe, estratégicas, reunião com RH, reunião com marketing, com comercial, com líder ali de cada setor, para ajudar mesmo, sabe? Nosso objetivo é ajudar as empresas a implementarem, colocar em prática ali. E entregar tudo pronto, para não ter desculpa de não fazer mais. Então, sim. Uma coisa que me veio na mente aqui, de repente, para esclarecer também quanto a um projeto desse, é a operacionalização disso, né? Seu sotaque já não engana, o cara é um mineirinho de BH, né? Sim. Mas está em São Paulo hoje, Alphaville, acaba sendo muito centro de negócios, né? Mas, cara, uma clínica lá em Fortaleza, uma clínica lá no Amapá, uma indústria em Manaus... Podem contratar o Mudando Histórias? Podem e devem, porque a Mudando Histórias é a nível nacional. Então a gente faz ações em vários locais, no Sul. A gente tem... eu brinco que a Bruna da nossa equipe, ela que cuida das ações. Legal. Então ela adora viajar. Então a gente vai rodando, a gente faz ações mais frequentes em São Paulo, por ter mesmo mais parceiros hoje em São Paulo, mas ela estava esses dias para trás em Vitória, no Rio Grande do Sul. Então a gente vai rodando de acordo com o mapa da fome, que é o nosso principal foco. Legal. O Rio Grande do Sul passou aí por aquela tragédia, então a gente até hoje faz ações lá focadas nisso, sabe? Legal. Antes um estado ali, uma região que não precisava tanto, mas devido àquela catástrofe, eles precisam. Então a gente vai seguir nesse mapa da fome mesmo e seguindo a demanda dos clientes que a gente tem. Legal. Então a gente é muito aberto a isso, até para a equipe da empresa participar, mas a gente tem cases de cliente do Paraná que vende colchões, eles mandaram já 3 vezes a equipe para São Paulo. Eles pegam uma van, viajam para São Paulo para participar da ação, sabe? Eles falaram, aí precisa mais. Sim. Então, eles fazem questão de vir uma vez por semestre, assim. Então, é bem legal. Essa história de tocar o coração, ela é meio profunda, né? O mundo físico é fácil a gente enxergar. Mensurar. Mas, assim, o mundo espiritual e o mundo emocional é muito maior, né, do que o que a gente vê. E pensando em impactar, cara, existem clientes seus que convidaram os filhos, por exemplo, ou as crianças, para esse momento da ação, que é uma coisa que eu falo para você que enche meu coração no seguinte sentido, eu querer muito levar meus filhos, né, de forma segura, né, em um ambiente mais simples, mais precário, né, para um momento de uma ação ou do Dia das Crianças, ou de alimentação, por exemplo, pega mendigos ou moradores de rua. E você também tem uma certa segurança ali, porque o movimento é conhecido, é respeitado e tal. Já teve impactos desses, cara? Hoje nossa maior preocupação é realmente a segurança. A gente faz ações diárias e a gente escolhe ali 3 ou 4 ações no mês maiores para levar a equipe mesmo das empresas. Aí eu sempre faço questão, independente dos pratos, a gente leva brinquedo para as crianças, sabe? Então a gente faz ações maiores. Eu falo que é muito mais do que alimentação, o carinho que a gente dá ali, a atenção que a gente dá para aquela criança. Quando a gente volta naquela comunidade, elas já perguntam pelo nome, cadê fulano? Não veio hoje, então é muito mais do que isso. A gente tem cases de empresários que já estavam com a gente há quase 2 anos, que recentemente foram na ação. O marido e a esposa, eles choraram. Até eles fizeram questão de postar falando, gente, eu não imaginava, eu ajudava, mas não tinha ideia que as pessoas realmente precisavam. E nesse discurso eles falam, eu queria muito ter trazido meus filhos para eles verem outra realidade. Mas nós temos vários parceiros que levam as crianças, é muito legal, muito interessante, e sai da bolha ali, né? Sim, então cara, passa a dar mais valor. E outra, na verdade é uma reação para quem é pai contrária, né? Assim, a gente quer proteger tanto e acaba escondendo muito a realidade, né, cara? E essa realidade é fundamental para a formação do caráter dessas crianças, né? Então, assim... Tem um empresário que conta pra gente que a filhinha saiu da ação, quis parar num lugar porque viu uma criança no sinal, quis comprar bala para aquela criança... Falou, pai, a gente precisa ajudar aquela criança. Então, cara, você é uma sementinha, né, também, né? Eu acho que o que a gente estava falando aqui, da demonstração, da apresentação, do filmar, do mostrar e de usar isso como marketing também, pode ter um efeito muito mais, né? Você deve ter esse número muito mais positivo do que críticas, né?
Críticas a gente não tem. Eu falo... Até o crítico fica com vergonha de criticar. Porque eles veem o tanto que a gente está impactando vidas ali, tanto que a gente está transformando, sabe? Porque se ele der uma criticada ali, ele vai ser metralhado, né? E críticas, mesmo se tiver, eu falo que serão bem-vindas também. A gente vai inspirar essa pessoa e falar, por que você não faz? Não ajuda também? Vão com a gente na ação. É verdade, cara. Assim, de forma mais assim, genuína possível, né? Cara, junta. Em vez do tempo que você tá perdendo para criticar, vamos lá com a gente, vamos entregar, vamos ser voluntário, vamos ajudar. Cara, e é muito legal, porque aí no pacote todo vocês mensuram por preço-prato. Isso. Preço a gente fala quantidade de vidas que quer impactar. Então a gente tem pacotes aí a partir de 300 vidas por mês. Se a empresa também quiser impactar menos, a gente é super aberto, a gente fala que o importante é ajudar. E tem pacotes maiores, que envolve educacional, envolve a educação de 20 crianças ali por mês. A gente fornece os cursos, material didático, então é bem completo, sabe? Legal. Vai depender do objetivo da empresa, do tamanho, do quanto ela quer ali investir mesmo. Legal. E a referência desse marketing social? Todo mundo tem como se fosse uma referência. A referência mesmo, assim. Talvez você tenha algumas. Sim. Que você possa comentar que, sei lá, você modelou, pilotou, isso estava aqui no Brasil, estava fora, conta um pouquinho. Cara, na verdade foi a realidade que me fez isso, sabe? Há mais ou menos 10 anos atrás. Eu tinha um clube de assinaturas de produtos saudáveis e quando eu comecei a empreender, eu não tinha dinheiro para investir em mídia. Então eu falei, eu sempre ajudava grandes instituições aí, sim, mas eu não via para onde que o dinheiro estava indo. Então aquilo me incomodava, eu não via acontecendo na prática, eu não via quem estava recebendo. Sim. E aí, como eu não tinha dinheiro para investir em mídia, eu falei, quero trazer esses artistas e vou perguntar. Vocês não querem ajudar? Todo o lucro aqui a gente vai doar para essa instituição. Sempre muito transparente, então mandava para eles comprovantes, tudo. Com isso eu consegui trazer grandes nomes aí, de cachês de mais de 1 milhão por mídia mesmo, sabe? Só pela ação. Social. E aí eles engajaram muito, eles divulgaram automaticamente, como era uma assinatura, o lucro do primeiro mês era revertido e depois o cliente continuava com a gente. Legal. Então eu cresci muito o meu negócio fazendo isso. E para mim não tinha preço ajudar, eu sempre ajudava mesmo como pessoa física e consegui ver que isso trazia muito resultado. Então na outra empresa que eu fundei, eu já comecei também a cada lata vendida do produto, a gente ajudava uma associação de mulheres com câncer de mama. Legal. Então isso teve uma repercussão gigante no mercado, porque produto já existe, mas esse era um diferencial muito legal. Comprando deles, a gente está ajudando mulheres com câncer de mama. Legal. E com isso eu consegui crescer muito esse outro negócio também. Já fiz campanhas de compartilhamento, coisa simples. Mas a cada compartilhamento a gente doava um prato de comida. Olha. E aí, automaticamente, a gente ajudava, as pessoas tinham prazer de compartilhar. A gente ficou muito mais conhecido no mercado, porque muita gente alcançou muita gente. Então, são estratégias simples que eu fui aplicando ao longo desses 10 anos e que eu vi que dava para ajudar e para crescer muito com isso. Tinha um certo alcance que você falava, cara, tá melhor do que outras ações. Pagando ali, que eu investi muito para ter esse alcance, essa mídia, essa repercussão que eu tive. Tem referências mundiais nisso? Assim, eu falo muito das referências, eu uso muito a Reserva, que a gente já citou aqui. É grande mesmo assim, né? Eu acho porque que milhões de pratos, né? Não é? Sim. Me impactou muito quando, na palestra do Rony, ele mesmo falou, eu não preciso palestrar, eu tô aqui porque se uma pessoa começar a ajudar, eu tô realizado. Sim. Então aquilo eu já tava com o projeto social na época, eu falei, é isso, sabe? Legal. O case do McDonald's, que todo mundo conhece, o Mac Dia Feliz, enfim. Então são os cases que eu uso como referência. Cara, e todo mundo realmente assim, não ia comer, lembra do Mac Lanche Feliz e fala, hoje eu vou então lá, né? E é impressionante, porque eles doam o lucro de um hambúrguer. Então ninguém vai lá e come só um hambúrguer. Né? Não. Aí batata frita, refri, então eles aumentam muito o faturamento. Você não vai sozinho, você leva alguém, então é um movimento muito grande. E o mais legal que o McDonald's, por exemplo, eles não fazem isso só para ajudar. Lógico que existe a causa ali para ajudar, mas tudo isso eles abatem de imposto, que é um ponto muito legal. Empresas aí do lucro real conseguem abater
Sim, do os imposto de benefícios. renda. Legal. E pela Mudando Histórias, o mais interessante é porque hoje, quando você doa para uma ONG, você abate 30% do imposto de renda. Sim. Na Mudando Histórias, por a gente ser uma empresa social, a gente consegue abater até 100% do imposto de renda. Legal. Então é muito vantajoso para a empresa poder ajudar a empresa do lucro real, ajudam e ainda abatem ali tudo do imposto, sabe? Legal. Então, e assim, isso tudo encantou a gente desde, né, a Mudando Histórias é cliente Silveira. Sim. Mas vamos dar um spoiler para eles aí, né, que de repente a gente usa esse conteúdo aqui também para ajudar a divulgar uma parceria, né, que a gente está fazendo aí com o Mudando Histórias, para levar isso ainda mais pronto, né, mais fácil e ampliar o conhecimento desse lindo projeto que a sua empresa entrega para os nossos clientes Silveira, né? Então, assim, com a ideia mesmo de ajudar a propagar um marketing ainda que não é muito usado, né? Começando pelas empresas lucro real, mas a gente vai abordar todos os clientes Silveira para ver se, né, não tem interesse de conhecer um pouco mais a história do Mudando Histórias e o impacto que isso dá. Então, provavelmente, né, Daniel, a gente vai ter alguns calls. Muito em breve. Algum material aí em breve para a gente levar essa informação realmente mastigada, pronta, para quem quer entrar nesse barco, né? E é um benefício gigante, assim, para as empresas, porque elas recebem tudo, né? Então, é uma solução completa que ela vai só pagar ali pela quantidade de vidas que ela quer impactar por mês. Exatamente. Então, é um diferencial. Eu falo que hoje o diferencial competitivo de empresas não precisa ser o preço, que acaba sendo, vou ter que baixar o preço por causa de concorrência. Não, você consegue agregar valor no seu serviço, no seu produto ali através do marketing social. A gente fala estrategicamente, né? Nunca fale o preço antes de gerar valor. Sim. Então, acho que o valor que vocês geram em números, em estratégia, cara, porque é muito conectado, né? O que você fala de 100 modelos estratégicos, né? Reuniões estratégicas, cara, com certeza você pega, cara, qual que é os seus objetivos, qual que é o seu plano de negócios, qual que é o seu planejamento estratégico. São 100 aplicações que já deram certo em clientes nossos, então são vários tipos, desde colocar no recrutamento do colaborador, você divulgar que a sua empresa tem um propósito social. E aí você não traz aquele colaborador que está só preocupado com o salário. Você conecta mesmo ali aquele colaborador a uma causa, a um propósito. Então você traz pessoas que vão continuar com você por muito mais tempo ali. Então são várias estratégias que a gente já aplicou, que já tem números, que já tem resultados, que a gente compartilha aí de acordo com o objetivo da empresa que está entrando, sabe? Legal, legal. E Dani, qual que é os próximos desafios? Vocês têm algum objetivo aí, alguma meta para Mudando Histórias, o impacto, né? Qual que na cabeça do Daniel, que já tem essa visão de impactar, né, de deixar um legado, o que você imagina? Qual que é o tamanho do seu sonho com esse projeto, com esse propósito tão lindo da sua empresa, cara? Olha, esse ano de 2025, nossa meta é impactar 500 mil vidas. A gente já chegou até agora a 270 mil, então tá próximo aí. E eu tenho o objetivo pessoal, a meta pessoal de impactar mais de 1 milhão de vidas. Cara, que legal. Então, eu acho que é muito mais do que só pensar aí em lucro, dinheiro. Acho que é a transformação que a gente consegue gerar, sabe? Legal. Cara. Até na primeira ação social que eu fiz, assim, da Mudando Histórias, eu nunca vou esquecer que uma senhora, na hora que a gente entregou o prato para ela, era num sábado, ela ajoelhou mesmo, começou a chorar e agradecer. Ela falou, desde quinta-feira eu não tinha gás em casa, eu não tinha o que comer. Vocês estão salvando o meu dia. E ali, naquela primeira ação, eu tive certeza. Falei, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Cara, Por mais que eu tenha outros negócios, eu falo que a Mudando Histórias é o meu projeto de vida mesmo, que é o que transforma, o que me... Eu vou nas ações ali, junto com a equipe, com os empresários, sabe? Eu faço questão de ir pessoalmente e eu falo que não tem preço o carinho ali, o abraço daquelas crianças. Você está até falando um pouco do projeto que eu conheci aí, que é lindo também, do Legendários. Aí eles falaram que assim, o que alimenta eles é testemunho. Sim. Né, assim, então, é impressionante que o fundador, cara, a cada testemunho legal que teve ali, né, do impacto dele, cara, vibrava de um jeito, assim, que você via que o negócio era muito natural, né? A gente teve a honra de participar de um grupo que o Chep lá, que é o cara
Guatemala, o fundador, Olha. tava, né? Então você via assim, uma pessoa falava um depoimento de uma coisa que impactou ele. Cara, juro pra você que ele até dava uns pulos, assim, sabe assim? Não, ele não tava na cena, você via que ele tava nos bastidores ali, ele dava um pulo, era um negócio meio... Então o negócio começa a tomar uma proporção genuína mesmo, que eu falo. Sim. Eu adoro essa palavra porque ela está na nossa missão, na missão do escritório, que é acreditar genuinamente no potencial das empresas e das pessoas. Olha. Então, quando você vê alguém feliz, cara, pelo impacto que ele está causando, você mesmo, quando você fala da Mudando Histórias, parece que até o tom da sua voz muda, cara. Sim. Te vem uma segurança, né? Uma felicidade, eu falo que eu sou privilegiado porque eu vejo as pessoas ali em situação de vulnerabilidade que a gente impacta e eu vejo as empresas. Então eu tenho os dois depoimentos, Sim. Os dois testemunhos. Então... Das duas extremidades, né? Do empresário ali que está aumentando o resultado, que está vendo a equipe produzindo muito mais depois que implementou isso e de quem realmente está precisando, que a gente está ajudando ali na ponta. Sim. Então... E, cara, vamos falar de algumas coisas assim que eu gosto em todo, né, podcast que a gente grava, porque vem segmentos, né? Então a gente está falando aqui de um segmento, né, que é o marketing social, né? Que a gente já falou com o empresário, indústria, franqueado, franquia, beleza, estética, juristas, tal. A gente está falando de um marketing social. Só que todos têm, sem exceção, e até quando eu faço essa pergunta eles ficam, mas só um episódio para isso? Cara, você já, né, é lindo o projeto, mas a gente erra. Sim. Né? Então assim, cara, eu já tentei isso, não rolou. Cara, conta aí caso aí que fala, cara, a gente vai... Porque o marketing a gente sabe que é muito teste, né? Tentativa e teste. Desde o início assim, do projeto, eu falo que a gente demorou 1 ano para chegar nessa solução que a gente tem hoje. No início do projeto, a gente batia na porta ali dos empresários, das empresas, falando só do social. A gente não tinha os entregáveis que a gente tem hoje, sabe? De resultados mesmo para a empresa. Sim. Então era como se fosse uma ONG mesmo. A gente oferecia ali a entrega dos pratos e a empresa participando. Então, eu falo que a gente ouviu muito já ajudo, não quero nem saber, sabe? Não conseguia entrar, né, parece. Penetrar ali na empresa mesmo. Então, a gente, ao longo do primeiro ano de projeto, a gente foi desenvolvendo isso, foi vendo o que realmente a empresa precisava, o que a gente conseguia agregar de resultados, de valores, de tudo ali para a empresa. Então, não sei se foi um erro, mas foi um aprendizado ali no início, que a gente teve que mudar totalmente a rota. Quando eu fui abrir esse projeto, no início, era uma plataforma de vídeo. Então eu gravei entrevistas com grandes artistas, Thiago Abravanel, um tanto de gente muito legal. Sim. E a cada assinatura a gente doava um prato de comida. Sim. Só que desde o início eu vi impactando ali 50 vidas por mês. Falei, tá não muito pouco. Né? Não é. escalava. Falei, não é isso que eu quero, isso não vai me motivar a alimentar 50 pessoas por mês. Sim. E aí foi quando eu tive essa ideia, esse jantar lá com o Marcos que eu citei. Sim. E falei, quero transformar isso para empresa. Sim, cara. Porque... Ia ser uma ONG e a gente falou, não, vamos transformar numa empresa social mesmo, para escalar rápido. E é legal, porque o erro, ele amadurece, né? Quem não errou ainda, né? Que de repente pode pegar o caminho, ou tem gente que testa, mas testa em outro momento, em outra situação. Todos os meus negócios eu sempre fui assim, de teste e erro, assim, sabe? Então sempre vai moldando ali de acordo com a necessidade. Eu falo que o objetivo final é você conseguir entregar o que o cliente busca, o que o cliente precisa. Sim, sim. E às vezes a gente começa muito cego na nossa visão, o que a gente gostaria. Então, na prática ali mesmo, a gente vai vendo que não é bem isso e vai moldando, trilhando ali o caminho ideal. E eu acho que talvez as correções de rota é muito na questão do quanto você gostaria de escalar, né? Sim. Porque realmente você pode achar modelos lindos, né? Sim. Mas que vão te dar um limite de impacto. Né? E você quer impactar mais. Sim, não. Minha meta sempre foi impactar mais de 1 milhão de pessoas, assim, sim. Que é algo que eu sei que está realmente fazendo a diferença, que está transformando ali. Sim. E quando eu vi que impactar 30, 50 pessoas por mês, eu falei, legal, mas isso não vai me dar o gás que eu preciso para transformar as vidas que eu quero, sabe? Legal. Uma outra coisa técnica que você falou assim, eu fiquei curioso, mas até é legal a gente conhecer um pouco dessa fonte, né? Você falou do mapa da fome. Sim. Né?
O mapa da fome é o quê? É uma informação pública? É uma informação IBGE, pública, qualquer é pessoa, isso, qualquer pessoa consultando na internet consegue ver, sim. Então a gente tem estudos, principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia foram 33 milhões de brasileiros passando fome mesmo. Mais da metade da população com insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? A pessoa acorda sem saber se vai conseguir fazer as 3 refeições do dia. Sim. E aí eles soltam, acho que, se eu não me engano, é de 4 em 4 anos o estudo atualizado, sabe? Sim, sim. Então, onde as regiões que tem mesmo ali estão pessoas passando fome, enfim. Então. E é muito importante essa consciência, né? Que vale reforçar aqui. Páscoa, Natal, Dia das Crianças, é muito farto a doação, né? Não né, só assim, farto, mas é muito cômodo. Todo mundo já está acostumado a fazer a doação só nessa época. E o restante do ano as pessoas ficam desamparadas, as pessoas passam fome. Então não faz sentido, até para a empresa que quer criar essa imagem de socialmente responsável, ajudar esporadicamente, sabe? Não, e eu acho até assim, pensando em alimentação, é algo até que vence, né, cara? Então, assim, então você vai lá, porque nem no Sul. No Sul a gente viu carretas e carretas, todos os famosos mandando aquele negócio pra lá de tudo quanto é jeito, os caras sem eletricidade, assim. E hoje, infelizmente, eles continuam lá precisando, mas o pessoal esqueceu, sabe? Então Exatamente. É isso que eu falo, que tem que ser algo recorrente, porque a fome é diária das pessoas. E eu acho que tem esse impacto da recorrência também, né, cara? É impressionante Total. como tudo que é recorrente, né, que tem uma cadência, tem mais impacto, né? Tem mais... Gera mais resultado ali, passa mais credibilidade, né? Legal. Cara, eu acho assim que entre os projetos, e eu tô, assim, o escritório tem 48 anos, né? Que eu não tenho tudo isso de trabalho, não. Mas, né, que a fundação é do meu pai, mas eu tô aqui há 25 anos. Realmente, cara, eu nunca vi um projeto aqui dentro, né? Mais de 1.000 clientes há 25 anos. Tão, cara, bonito, assim, sabe? Sim. Inteligente, fácil de aplicar para quem é o seu cliente, né? Assim, Sim. quem é o contratante. E que pode impactar realmente muitas pessoas. Mudando Histórias hoje é a primeira e única, pelo menos a gente pesquisa sempre, assim, a primeira e única empresa social que olha mesmo de ponta a ponta, sabe? Não preocupa só em ajudar quem está precisando e não preocupa só em ajudar a empresa. Então a gente consegue unir os dois mundos. Um equilíbrio, né? Porque é muito disso mesmo, né? Ou o empresário vai para um lado muito só resultado, Sim. ou de repente é só social, né? E achar o equilíbrio que eu acho que é fundamental, porque aí você abre o leque, né? E o mais legal é que quanto mais resultado a empresa tem, mais ela consegue ajudar, sabe? Então eu falo que é uma bola de neve. A empresa vai crescendo, vai aumentando. Vários clientes nossos já estão com a gente desde o início do projeto, jamais que triplicaram, o próprio grupo acelerador jamais que triplicou a quantidade de vidas impactadas por mês. Legal. Então, à medida que a empresa vai crescendo, vai vendo resultado, ela vai aumentando ali a ajuda. Isso é bem interessante. Bacana. E é um sinal que dá certo, porque eles continuam e vão aumentando. Legal. E a pessoa também pode adequar, Daniel? Então imagina assim, que ela comece numa fase muito boa da empresa e de repente ela tem que mudar de 1.000 refeições para um pacote menor ali de 500 refeições. A gente é muito aberto quanto a isso. Eu falo que ninguém é preso por contrato, é justamente pela qualidade do que a gente entrega. Sim. Então isso é super flexível. Tem empresas, pra você ter ideia, que eles fazem isso da meta do vendedor. Então eles colocam ali 1.000 refeições fixas por mês, que é o mínimo que eles querem trabalhar. Sim. Mas eles chegam a doar 2.500 refeições justamente por essa variável. Porque os vendedores vendem mais para bater a meta e vem uma crescente, sabe? Então a gente coloca um mínimo ali que a empresa quer impactar de vidas por mês, o restante entra como variável. A empresa fala, hoje esse mês eu quero doar tantos pratos a mais porque os vendedores aqui bateram a meta. Então é super flexível. E eu acho que você deve ter um outro exemplo que é interessante também, que hoje, assim, cara, é fundamental. Uma boa estratégia, um bom plano de negócio sem uma cultura bem implantada é complicado. E você deve ter visto como essas estratégias, muito desse projeto está ali, ó, intrínseco, dentro da cultura do cliente. Nós temos clientes que colocam no manual de cultura sobre o braço social deles. Um exemplo, assim, não falando do cliente, mas assim, cara, ele colocou, por exemplo, nessa questão da comissão, na questão de resultado, na questão... Tem de todo tipo. Tem da questão do social só em si. Sim. Nossa empresa se preocupa com o social, você como colaborador nos ajuda a impactar vidas. No discurso ali mesmo, na questão dos valores mesmo. Mostram os vídeos mesmo, então no onboard de colaborador, de novos colaboradores, no evento de cultura, eles mostram um vídeo da ação, eles entregando os pratos ali. Legal. A gente tem alguns vídeos que a gente recebe desses parceiros, os colaboradores chorando nessa parte, sabe?
Então é muito interessante. Então é totalmente ligado à cultura da empresa, tanto para diminuir turnover, para aumentar ali a recorrência mesmo do cliente, enfim. Então entra tudo na cultura mesmo do negócio. Top. Dani, que papo, que bate-papo top. E eu preciso, assim, só finalizar com a nossa perguntinha aí, que é do nosso Pode Contar, né? Então, Dan, o que você pode contar para os empresários aí, que foi uma mudança de chave, um marco, um mantra para você, que você pode deixar aí de recado para primeiro todos? Que passou muito rápido. É impressionante. Até assustei, que já acabou. É impressionante, cara. Né? Quando o papo é bom... Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que o principal recado é ajude. Não precisa ser pelo Mudando Histórias. Mas você vai ver que você retribuindo o quanto o seu negócio cresce através disso. Você cresce como pessoa, o seu negócio cresce, faturamento, cresce tudo. Então, a Mudando Histórias está disponível, se vocês quiserem, uma consultoria, não precisa fechar com a gente, mas para vocês pegarem algumas ideias, eu falo que o nosso objetivo é impactar mesmo, trazer mais empresários para ajudarem de alguma forma e ser algo recorrente, sabe? Legal, cara. Mesmo que indiretamente a gente possa contribuir, será um enorme prazer aí. Cara, eu super indico, viu, que vocês entrem nesse mundo que não é o físico, né? Perfeito. Que é o mundo do impacto, que é muito maior que isso. Né? E com certeza vai impactar muitas pessoas que você nem enxergou, nunca viu, mas é um ser humano, né? É um irmão, somos todos filhos do mesmo, né? Deus, então... Eu acho que você pode ver mesmo que você não consiga participar, você vai ver por vídeo, ou enfim, você vai ver e vai sentir aquele impacto que você está gerando ali. Legal. Dan, obrigado, cara. Eu que agradeço, foi incrível. Foi maravilhoso, foi top. Muito obrigado por todo o conteúdo, muito obrigado por prestigiar o Silveira também como cliente. Eu adoro o Silveira aí, eu já tive outros negócios, outras contabilidades, e eu sou fã do trabalho de vocês. Ah, obrigado, cara. E tamo junto, pode contar com a gente. Vamos fazer esse Mudando Histórias, impactar muito mais empresários aqui na região de Campinas, no Brasil todo. Perfeito, tá bom? Vamos junto aí. Obrigadão, pessoal, pela atenção. Obrigado, até a próxima. Até mais.